E aí galera, beleza? Aqui é o Ravá. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre sistemas de equações. Mas antes de começar, por favor, vá lá, deixe seu like, curta, se inscreva no meu canal. O Vavá Estudar precisa de você. Obrigado. Questãozinha 1. Resolva os sistemas e classifique-os. Caso algum deles seja sistema possível indeterminado, dê a sua solução geral. Então aqui nós temos sistemas. Os dois sistemas são sistemas 2x2, né? Eles possuem duas equações e duas incógnitas. E sistemas desse tipo vocês já estão muito acostumados a resolver. Então, vou pegar aqui o primeiro. Chamar essa primeira equação de A, a segunda equação de B. Vou eliminar a incógnita x da primeira equação. E para fazer isso, eu vou pegar a equação A, vou multiplicá-la por menos 3 e vou somá-la com a equação B. Lembrando que isso aqui, ó, o que eu vou fazer para conseguir o que eu quero, é a parte mais importante do processo. Isso aqui você sempre tem que deixar bastante claro para que eu saiba o que você pensou. Então, menos 3A mais 2B. A primeira equação multiplicada por menos 3 vai ficar assim. Menos 3x menos 9y igual a menos 15. Certo? Menos 3x menos 9y menos 15. Mais a segunda equação, que é a B. 3x menos 2y igual a 1. O que vai acontecer? Vamos ver. Menos 3x com mais 3x dá nenhum x. Menos 9y menos 2y menos 11y. Menos 15 mais 1 menos 14. Menos 11y igual a menos 14. Vou multiplicar por menos 1. Y igual a 14 sobre 11. Bem, se y é igual a 14 sobre 11, para descobrir o valor de x, eu vou voltar lá na equação A. X mais 3y igual a 5. X mais 3 vezes 14 onzeavos vai dar 42 onzeavos igual a 5. Para cancelar essa divisão por 5, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade. Desculpa, para cancelar essa divisão por 11, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por 11, aí vai ficar assim. 11x mais 42 vezes 11 dividido por 11 dá 42. 5 vezes 11 é 55. 11x é igual a 42 menos 55, que é 13. O x vai ser igual a 13 onzeavos. Solução do sistema é o par ordenado x, 13 onzeavos, y, 14 onzeavos. Se você quiser verificar se funciona, é só substituir no lugar do x e do y esses valores, ok? Continuando então, a letra B, também um sistema 2x2, x menos y igual a 3, 4x menos 4y igual a 6. Vou chamar essa equação aqui de A, essa daqui de B, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação A, vou multiplicar por menos 4 e vou somar com a equação B para ver o que acontece. Menos 4x mais 4y igual a menos 12. Isso aqui é a equação A multiplicada por menos 4. A B é 4x menos 4y igual a 6. Somando as duas, eu chego à brilhante conclusão que 0x mais 0y igual a menos 6. Não existem valores x e y que multiplicados por 0 e somados dê menos 6. Então, nós temos aqui um sistema que é impossível. A solução do sistema, conjunto vazio, ou se você quiser representar assim, também pode. Beleza? Questão 2. Determine o valor de A para que o sistema dado seja possível, determinado, ou seja, um SPD. Bem, aqui observem que o parâmetro A ele está relacionado à variável x. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pensar em manipular essas equações, vou chamar essa daqui de equação A e essa daqui de equação B, de tal forma que eu consiga, a partir delas, uma nova equação onde não apareça o y. Né?
Eu vou fazer o y sumir porque o parâmetro a está relacionado com o x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação a, vou multiplicar por 4 e depois eu vou somar com a equação b. Então, 4 vezes a equação a mais a equação b. Dessa combinação vai surgir uma nova equação onde não tem a incógnita y. Vamos lá? 4 vezes a vai ficar 4ax menos 4y igual a 32. A b é 2x mais 4y igual a 6. Eu estou somando as duas equações. Vou obter 4ax mais 2x, o y cancela, igual a 38. Aqui nós temos um fator comum que é o x que pode ser colocado em evidência. Então eu vou ficar com 4a mais 2, que multiplica o x. Isso aqui vai ser igual a 38. E agora eu vou analisar o que acontece com essa equação. Bem, nós temos aqui um número, 4a mais 2, que está multiplicando o x. Ora, se 4a mais 2 for igual a zero, ou seja, se a for igual a menos meio, o que vai acontecer? Essa equação ela vai ficar assim, ó, 0 vezes x igual a 38. Ora, essa equação você consegue ver que não tem solução, né? Porque não existe nenhum número que, ao ser multiplicado por zero, resulte em 38. Então, se o a for menos meio, este sistema vai ser um sistema impossível. Tá. E se o a for diferente de menos meio? Ora, se o a for diferente de menos meio, a gente poderia escrever assim, ó, que x é igual a 38 dividido por 4a mais 2, sendo que o a é diferente de menos meio. Ora, dado um determinado valor de a, diferente de menos meio, você vai conseguir encontrar um valor para x, e com esse valor de x, você vai em qualquer equação do sistema e consegue encontrar um determinado valor de y. Ou seja, quando a é diferente de menos meio, você encontra um x e um y. Logo, o sistema vai ser um sistema possível determinado, quando a for diferente de menos meio. Beleza, vamos continuar nosso trabalho? Determine o valor de k de modo que o sistema seja impossível. Vamos lá. Dando uma olhadinha no sistema, vocês conseguem perceber e identificar que o k, o nosso parâmetro, ele está nos termos independentes, né? Então eu posso escolher qualquer uma das duas incógnitas para eliminar. De novo, vou chamar essa equação de a, essa equação de b, e eu vou eliminar a incógnita x. Eu vou pegar a equação a, vou multiplicá-la por menos 4 e vou somar com a equação b. Essa combinação vai me gerar uma nova equação que não tem o x. Menos 4 vezes a, menos 4x, menos 8y igual a menos 4. Equação b, 4x mais 8y igual a k. Conclusão aqui, juntando as duas, 0x mais 0y igual a menos 4 mais k. Ora, isso aqui, ó, 0x mais 0y é sempre 0. Então, o que acontece aqui? Se este k for 4, o que vai acontecer? Eu vou chegar à brilhante conclusão de que 0 é igual a 0. Isso é uma igualdade que não me diz nada de útil, mas ela não é um absurdo. Ou seja, se o k for igual a 4, eu vou poder simplificar a equação b e ela vai ficar exatamente igual à equação a. E daí nós teremos um sistema que tem uma equação e duas incógnitas, ele vai ser um sistema possível
indeterminado. Agora, se o K for 4, entenda por quê? Porque se o K for 4, esse número aqui todo vai ser 0, e 0 é sempre igual a 0. Agora, se o K não for 4, menos 4 mais K vai ser diferente de 0. Só que do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro, nós temos 0. Então, se o K for diferente de... Se menos 4 mais K for diferente de 0, ou seja, se o K for diferente de 4, a gente vai chegar a uma igualdade do seguinte tipo. 0 é igual a menos 1, 0 é igual a menos 2, 0 é igual a 7. E todas essas igualdades, evidentemente, elas nos levam para um absurdo, porque nós sabemos que 0 não é igual a menos 1. Então, conclusão. Se o K for igual a 4, nós teremos um sistema possível indeterminado. Se o K for diferente de 4, nós teremos um sistema impossível. E a pergunta era, qual o valor de K para que esse sistema seja impossível? Então, o sistema vai ser impossível para K diferente de 4. Bem, vamos lembrar que discutir um sistema é dizer o que ele vai ser, ou seja, qual vai ser a sua classificação em função de um determinado parâmetro. Nesse caso da letra A, nós temos aqui o parâmetro K junto com a variável x, então eu vou fazer alguma coisa nesse sistema para eliminar a variável ou a incógnita y. Aqui eu tenho A e B. Eu vou fazer o seguinte, para eliminar o y, eu vou pegar a equação A, vou multiplicar por menos 3 e vou somar com a equação B. Quando eu faço isso, eu gero uma nova equação equivalente a qualquer uma do sistema, mas que não tem a incógnita y. Então, pegando a equação A e multiplicando por menos 3, menos 3kx, menos 6y igual a menos 9. A equação B é 4x mais 6y igual a 9. Somando as duas, eu vou chegar à conclusão que menos 3kx mais 4x, o y cancela, é igual a 0. Aqui nós podemos colocar o x em evidência, vai ficar assim, menos 3k mais 4 vezes x igual a 0. E daí nós precisamos analisar ou avaliar essa equação. Ora, se esse número que está multiplicando o x, ou seja, se menos 3k mais 4 for igual a 0, ou seja, se o k for igual a 4/3, então essa equação vai ficar assim, 0 vezes x é igual a 0. Ora, essa equação ela é verificada para todos os valores de x. Qualquer que seja o x, essa equação vai ser verdadeira. Então, se o k for igual a 4/3, o sistema vai ser um sistema possível indeterminado. Beleza. Mas o que acontece se o k for diferente de 4/3? Ora, se o k for diferente de 4/3, então nós teremos uma coisa do seguinte tipo. Um número vezes o x, essa equação aqui, se o k não for 4/3, ela vai ficar assim, um número vezes x está dando igual a 0. Certo? Ora, esse número multiplicado pelo x só vai ser igual a 0 se o x for 0, porque você tem que lembrar que esse número aqui não é 0. E por que ele não é 0? Porque o k é diferente de 4/3. E o 4/3 era o valor que faria este número, ou que faz este número, ser igual a 0. Então nós teremos a seguinte situação. Se o k for 4/3, o sistema é possível indeterminado. Se o k for diferente de 4/3, nós cairemos nessa situação aqui, o sistema vai ser um sistema que tem solução, mas essa solução é determinada. Por quê? Porque obrigatoriamente o x precisa ser 0. Se o x é 0, você vai lá no sistema, acha um valor de y e o sistema vai ser um sistema possível determinado. Beleza, galera?
Continuando, a letra B, mesmo tipo de sistema, 2 por 2. Aqui o nosso parâmetro K ó, está junto com o Y, então vou fazer alguma coisa aqui para cancelar a incógnita x. Vou pegar a primeira equação, que é a A, vou multiplicá-la por menos 2 e vou somar com a B. Quando eu fizer isso, eu obtenho uma outra equação equivalente a qualquer uma do sistema, onde não vai aparecer a incógnita x. Então vamos lá. Menos 2 vezes A, menos 6x, menos 8y igual a menos 16, 6x mais ky igual a 7, somando as duas, eu vou obter, o x cancelou, menos 8y mais ky igual a menos 9, certo? Menos 16 mais 7 é menos 9. Aqui eu posso colocar o y em evidência. Vai ficar menos 8 mais k vezes o y igual a menos 9. Bem, o que vai acontecer? Se esse número aqui, ó, se esse número menos 8 mais k for igual a zero, esta equação ela vai ficar assim, ó, 0 vezes y igual a menos 9. Que, evidentemente, é uma equação que não tem solução, porque não existe nenhum número y que multiplicado por zero resulte em 9. Mas daí você se pergunta, quando que esse número menos 8 mais k é zero? Esse número é zero quando k for igual a 8. Então, se o k for igual a 8, o sistema é um sistema impossível. E o que acontece se o k não for 8? Ora, se o k não for 8, evidentemente, 8 mais k não é zero. Se 8 mais k não é zero, nós teremos a seguinte situação. Um número multiplicado por y igual a menos 9. Mas lembrem-se, esse número aqui ó, não é zero. Então, o y vai ser 9 dividido por esse número. E, consequentemente, nós vamos encontrar um valor para o y, que é 9 dividido por esse número. Ora, se nós encontramos apenas um valor para o y, nós vamos encontrar um valor para o x e teremos como solução do sistema o par ordenado x, y. E, consequentemente, nós teremos um sistema possível determinado. Então, a situação é a seguinte. Se o k for 8, sistema impossível. Se o k for diferente de 8, sistema possível determinado. Beleza? Então, nós temos aqui que resolver, escalonado, os sistemas já estão, nós temos que resolver e classificar. Se o sistema for possível e indeterminado, nós temos que dar a solução geral. Importante que você perceba que o processo de escalonamento já foi feito, hein? Então, aqui, ó, o sistema A, o processo para escaloná-lo já está feito, e esse aqui, ó, é o sistema equivalente a este, só que está escalonado. E daí você consegue perceber que da terceira equação nós tiramos um valor de z, 37z é igual a 37, eu multipliquei a equação por menos 1, daí aqui eu tiro que o z vale 1. Na segunda equação do sistema, no lugar do z eu coloco 1, então 5y mais 3, que é 3 vezes 1 igual a 8, 5y igual a 8 menos 3, que é 5, y igual a 1, e na primeira equação do sistema, no lugar do y eu vou colocar 1, no lugar do z eu vou colocar 1 e vou encontrar o x, né? X mais 1 mais 2 é igual a 4, x é igual a 1. O sistema é um sistema possível determinado e a solução dele é o termo ordenado x, 1, y, 1, z, 1. Esta é a única solução do sistema A. Por isso mesmo, ele é um sistema possível determinado. Do mesmo modo que o sistema A, o sistema B, ele também foi escalonado. Aqui está o processo de escalonamento. Observe que no processo de escalonamento, a nossa terceira equação aqui ó, é uma equação que nos permite descobrir o valor do z. Então, eu tenho que 34z é igual a 102. O z, portanto, vai ser 102 dividido por 34. O z vai ser igual a 3. Com esse valor de z, eu vou na segunda equação do sistema, que diz que y mais 4 vezes z vai ser 14. No lugar do z,
eu vou colocar o valor que eu acabei de descobrir, que é o 3. Y mais 12 é igual a 14, e daí, obviamente, o y só pode ser 2. E, finalmente, na primeira equação do sistema, x mais y mais z igual a 6. O y eu sei que é 2, o z eu sei que é 3, eu vou descobrir o x, né? X mais 2 mais 3 igual a 6, o x é igual a 1. Descobri o único conjunto de valores ordenados, de números ordenados que resolvem o sistema, 1, 2, 3. É um sistema possível determinado. A solução do danadinho é x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Tá aí, mais um. Assim como o sistema A, o sistema B, o sistema C também está escalonado. E esse sistema é o sistema dos sonhos, né? Porque durante o processo de escalonamento, observem o que apareceu aqui na terceira equação, 0 mais 0 mais 0 igual a 1, ou seja, 0 é igual a 1, o que evidentemente é um absurdo. É uma igualdade que não é verdadeira. Por que isso aconteceu? Porque o sistema é um sistema impossível. Rapidinho esse. Se o sistema C foi facinho de resolver, porque ele era impossível, o sistema D já é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos ver por quê? Processo de escalonamento, observem que no final do processo a gente chega a essa igualdade aqui, ó, que 0 é igual a 0. Ela não é um absurdo, mas ela não me ajuda em nada. Eu vou simplesmente ignorar essa igualdade e daí eu vou ficar com um sistema escalonado que tem duas incógnitas e duas equações. E sistemas desse tipo são sempre possíveis e indeterminados. Sistemas lineares escalonados, nos quais o número de incógnitas, 3, é maior do que o número de equações, 2, eles são sempre possíveis e indeterminados. E para esse tipo de sistema, eu vou precisar da solução geral. Então, o processo da solução geral pega aquela equação que tem um menor número de incógnitas e isola a primeira incógnita. 5y mais 2z igual a 3. 5y igual a 3 menos 2z. Y vai ser igual a 3 menos 2z sobre 5. Observem que eu consegui escrever o valor de y em função do valor de z. Agora eu vou lá na primeira equação. No lugar do y, eu coloco 3 menos 2z sobre 5. X mais 3 menos 2z sobre 5 mais 3z é igual a 4. Vou cancelar essa divisão por 5, multiplicando todo mundo aqui por 5. Aqui vai ficar 5x. Essa multiplicação cancela essa divisão por 5, certo? Então vai ficar mais 3 menos 2z, porque esses dois termos estão divididos por 5, mais 3z vezes 5 dá 15z, 4 vezes 5 é 20. 5x igual a 20 menos 3 mais 2z menos 15z. Ou seja, 5x é igual a 17 menos 13z, né? Juntando aqui os termos semelhantes. O x vai ser igual a 17 menos 13z sobre 5. E nós também escrevemos o x em função do z. Ora, desde o começo, nós sabíamos que a solução desse sistema, desde que nós percebemos que ele era possível e indeterminado, a solução desse sistema é um conjunto de valores dado por x, y e z. Ora, nós sabemos que o x pode ser escrito em função do z, e o valor do x é 17 menos 13z sobre 5. Vimos também que o valor do y também pode ser escrito em função do z. 3 menos 2z sobre 5. Ora, nós escrevemos tanto o valor de x quanto o valor do y em função do z. Então, para eu descobrir o valor de x, eu entro com o valor de z. Para eu descobrir o valor do y, eu entro com o valor de z. Mas quanto vale o z? Qualquer coisa. Então, nós temos aqui a solução geral deste sistema de equações.
é como se fosse uma máquina de encontrar, uma máquina que nos permite encontrar soluções para este sistema. E o que a gente precisa para encontrar as soluções desse sistema? Simplesmente fornecer um valor para o z. Aqui a gente vai dizer que o z pertence aos reais, porque não há nenhuma restrição a ele. Então, o z é qualquer coisa. Chuta, se você quiser encontrar uma solução particular para esse sistema, você chuta aqui um valor para o z, pega um valor qualquer para o z, com esse valor de z você acha o y, e com esse valor de z você encontra o x. Beleza, galera? Então, chegando no final, questão 6, tem aqui um sistema de equações 3×3. Notem que a terceira equação dele já não tem a incógnita x. Nós temos aqui o parâmetro a, e a gente quer saber qual o valor de a para que esse sistema admita infinitas soluções. Em outras palavras, qual deve ser o valor de a para que esse sistema seja um sistema possível e indeterminado. Bem, eu vou continuar o processo de escalonamento desse sistema, e para obter uma nova equação onde não tem o x, para colocar no lugar dessa daqui, ó, primeiro eu vou dando meus bois, né? Essa é a A, essa aqui é a B, essa daqui é a C. Eu vou pegar a equação A menos a B. Eu vou criar uma nova equação, que é a primeira menos a segunda. Então vai ficar assim, ó. X menos x é 0x. Y menos 3y dá mais 4y. Menos z dá menos 2z. 0 menos 1 dá menos 1. Então, quando eu fiz a menos b, eu obtive a equação 4y menos 2z igual a menos 1. Vou chamar essa equação aqui de equação D. E essa equação D, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a equação C, vou multiplicá-la por 2 e vou somar com a equação D. Vê se você entende. Eu vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar por 2, certo? Eu vou pegar a equação C, eu vou multiplicar por 2 e vou somar com essa daqui. É claro que você já entendeu que o meu objetivo é encontrar uma nova equação onde não apareça a incógnita y. Então vamos lá. 2 vezes a equação C vai ficar menos 4y mais 2z igual a 2a, certo? Ó, menos 4y menos 2z igual a 2a. A equação D é 4y menos 2z igual a 1. A menos 1, tá aqui, ó, menos 1. E eu disse que eu iria somar essas duas coisas. O que acabou acontecendo? Essa nova equação que eu vou descobrir, ela é assim, ó. 0y mais 0z igual a 2a menos 1. Aqui nós temos sempre 0, porque qualquer que seja o valor de y e de z multiplicados por 0, eles vão dar 0. Então, 0 vai ser igual a 2a menos 1. E daí a gente tem que pensar assim, ó. Se 2a menos 1 for 0, a gente encontra uma equação do tipo 0 é igual a 0, que é sempre verdadeira. Mas o que isso significa no caso desse sistema? Que se 2a menos 1 for 0, ou seja, se o a for meio, este sistema vai chegar a uma equação, uma igualdade, não é uma equação porque não tem incógnita, né? Mas que tem infinitas soluções. Sistema possível indeterminado. Agora, se 2a menos 1 for diferente de 0, essa equação vai ficar assim, ó, 0 é igual a alguma coisa que não é 0. O que, evidentemente, é absurdo, né? Porque 0 não pode ser igual a uma coisa que é diferente de 0. Então, se o a for diferente de meio, a gente vai chegar a uma equação do tipo 0 é igual a 3, por exemplo. 0 é igual a menos 5. 0 é igual a 7. 0 é igual a raiz de 2. 0 é igual a qualquer coisa que não seja 0. Que, evidentemente, é um absurdo. E, por ser um absurdo, esse sistema será impossível. Então, resumindo, se o a
for meio, o sistema é possível indeterminado. Se o A for diferente de meio, o sistema vai ser impossível. Então, ele quer saber qual o valor de A para que o sistema tenha infinitas soluções, ou seja possível indeterminado. Esse valor de A é meio. A última, pessoal, vamos lá. Aqui tem 3 equações químicas para serem balanceadas. Eu só vou ficar com a primeira, porque a ideia é sempre a mesma, não há muita dificuldade em fazer isso. A ideia básica é que o que existe, o que está reagindo, o que aparece antes tem que ser igual ao que aparece depois, nos termos de quantidade, né? Então tem que ter nitrogênio a mesma quantidade dos dois lados, hidrogênio também e oxigênio também. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que aqui tem X nitrogênios e 3x hidrogênios. Aqui tem Y O2, ou 2YO, né? XYZ, 2E nitrogênios, XYZW. Na frente de cada um dos, como chama isso aí, moléculas, tá? Como chama essa desgraça, tem uma certa quantidade que vai ser usada para balancear a equação. Então aqui ficou o seguinte, ó. Quantos nitrogênios tem do lado esquerdo? X. Quantos nitrogênios tem do lado direito? 2E. Por que 2, Javá? Porque aqui tem 2, ó. Então 2 vezes E é 2E. Beleza. Quantos hidrogênios tem do lado esquerdo? 3x. Aqui, ó. 3 vezes x, 3x. Quantos hidrogênios tem do lado direito? 2W. 2 vezes W, 2W. Quantos oxigênios tem do lado esquerdo? 2Y. 2 vezes Y. Quantos tem do lado direito? W. Então nós temos aqui, ó, um sistema que tem 1, 2, 3, 4 incógnitas e 3 equações. Evidentemente, nós temos infinitas soluções para esse sistema, mas nós queremos balancear essa equação com a quantidade mínima de, digamos assim, de reagentes, ou de moléculas. Será como é que fala isso na química? Beleza, o que eu vou fazer? Eu sei que... Vamos pensar um pouquinho, sem se preocupar só em resolver, mas vamos pensar um pouquinho. Ora, se x é igual a 2z, z necessariamente é um número par, né? Porque qualquer coisa multiplicado por 2 vai ser par. Aqui eu tenho que 3x é igual a 2w. E depois eu tenho que 2y é igual a w. Eu poderia, se quisesse, multiplicar essa equação aqui por 2, ó. E daí eu chegaria à conclusão que 4y é igual a 2w. Certo? 4y é igual a 2w. Mas eu sei que 2w é igual a 3x. Certo? Se eu pegar essa primeira equação aqui e multiplicar por 3, ó, eu descubro que 3x vai ser igual a 6z. E daí essa equação ficaria assim, ó. 4y igual a 2w igual a 3x igual a 6z. Que poderia ser útil para alguma coisa se eu quisesse pensar sobre isso, né? Certo? Mas eu não estou muito afim de pensar, então eu vou ser mais pragmático. Ou seja, mais objetivo. Bem, eu escrevi essas equações. O que vocês estão acostumados a fazer? Vocês vão dar um valor para x, por exemplo, e vão ver o que acontece à medida que você vai usando esse valor de x. Se x for 1, o z vai ser 2, né? Isso? Não, ao contrário. Desculpa. Se o z for 1, o x vai ser 2, porque x é igual a 2 vezes o z. Então, x é um número par, né? Eu não sei se eu tinha falado do z, mas não importa. X é um número par porque ele é a multiplicação de z por 2. Então, se o z for 1, x é 2. Se o x for 2, o w vai ser 3. Mas por que, Vavá? Porque é simples. Olha essa equação aqui, ó. Se o x é 2, 3 vezes 2 é 6, dividido por 2 é 3. O w é 3. Só que o que aconteceu? Para o w ser 3,
o y teria que ser 1,5. Mas necessariamente x, y, w e z precisam ser números naturais e evidentemente não nulos, né? Então essa combinação aqui, ela me gera uma impossibilidade. Beleza. Se o z não pode ser 1, vou testar o z igual a 2. Ora, se o z for 2, o x é 4, porque x é 2 vezes o z, ok? Se o x é 4, aqui vai ficar 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 é 6, o w é 6. E se o w é 6, o y só pode ser 3, o que evidentemente não precisaria nem ter perdido tempo para fazer isso, né? Era só ter pego esses valores aqui e multiplicado todos eles por 2. Então, o menor conjunto de valores x, y, w, z, que balanceia, vamos dizer assim, corretamente essa equação, é x igual a 4, y igual a 3, z igual a 2 e w igual a 6. É isso? Daí a equação ficaria assim, vamos ver se ela funcionaria. X igual a 4. Aqui vai, deixa eu mudar de cor. Aqui vai um 4. XY. Y igual a 3. Z igual a 2. E W igual a 6. Vamos ver se funciona. Quantos hidrogênios tem do lado de cá? 4. Do lado de lá, 2 vezes 2, 4. Fechou para o nitrogênio. Vamos ver o oxigênio. Quantos tem do lado de cá? 3 vezes 4, 12. Quantos tem do lado de cá? 2 vezes 6, 12. Fechou para o hidrogênio. Oxigênio. Quantos tem do lado esquerdo? Eu estou falando do lado de cá como se vocês estivessem me vendo, né? 2 vezes 3 é 6. Do lado de lá, 1 vezes 6, 6. Fechou para o oxigênio. A equação está balanceada. Todos nós estamos felizes. Agora lembre-se de curtir, de se inscrever e se puder compartilhar, eu agradeço. Grande beijo, abração do Vavá.